O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Filhos amados, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Primeiro domingo depois de Pentecostes. Primeiro domingo depois de Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade. É um mistério da nossa fé, mistério de nós entendermos como um só Deus é ao mesmo tempo três pessoas. Nós cremos num Deus único, temos um único Deus, mas esse Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos perceber que esse é um mistério. Mistério a gente não chega numa compreensão total, mas tem aquela compreensão que é suficiente para que a gente viva. É preciso que a gente entenda que quando nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, por exemplo, e dizemos em nome do Pai, preciso saber quem é o Pai. A gente tem que distinguir a pessoa do Pai. O Pai é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus do princípio, é o Deus da misericórdia, é o Deus amoroso, é Deus Pai, Criador, está no princípio de todas as coisas, na eternidade, Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho, é preciso entender, perceber a personalidade do Filho, desse único Deus, mas o Filho, que é o Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Ele esteve neste mundo fisicamente 2000 anos atrás, nasceu do ventre de Maria, morreu numa cruz, foi posto numa sepultura e Ele é o nosso único Senhor e único Salvador. Deus Filho é Deus Salvador. Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele se une a nós para nos fazer perceber que somos filhos de Deus. O Espírito que está em cada um de nós batizados. Todos os batizados recebem a graça. No dia do nosso batismo o céu se abre, do céu vem uma voz que diz: este é meu filho amado, no qual ponho o meu agrado. No batismo nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós para concretizar essa filiação divina. É o Espírito que nos orienta, que nos instrui, como nós ouvimos agora no texto do Evangelho. O Padre faz uma breve catequese para nós entendermos uma coisa, né? Às vezes as pessoas vêm perturbar a nossa mente, dizendo: como é que pode Nossa Senhora, né, nossa padroeira, Imaculado Coração de Maria, como é que pode Maria ser a mãe de Deus, se Deus existe antes de tudo, está no princípio de tudo? Ora, Maria é mãe de Jesus. Deus Pai convidou Maria para que Maria trouxesse Deus Filho ao mundo. Ela gestou no seu ventre Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, Maria, sendo mãe de Jesus, que é Deus, recebe também o título de mãe de Deus, de Theotokos, porque ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Jesus também está com o Pai desde o princípio. A eternidade, nós precisamos, algumas coisas a gente tem que avançar. A eternidade é um tempo sem tempo, nós vivemos o tempo. Para a gente existe um Jesus que vem depois, um Espírito que vem depois, mas na eternidade não tem isso. A eternidade
Deus está na eternidade desde o princípio. Lembra lá no livro do Gênesis, quando a gente lê escrito assim, Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Já está lá no plural, façamos. Já existe no princípio uma trindade, é a trindade eterna, é o Deus eterno, é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo para além do tempo, é para a eternidade. No nosso tempo, no nosso cronos é que o Deus Filho vem, mas Maria, sendo mãe do Filho, que é Deus, é mãe de Deus. Veja, estimados, a riqueza da solenidade da Santíssima Trindade. E aí, a gente brinca, né? A gente falava no retiro dos meninos aqui, que eu, na missa de ontem, eu estive no Vaticano, conversei lá com a comissão da liturgia do Vaticano e pedi para eles trocarem a liturgia para casar com a missa de ontem. Daí a Camila ali na porta perguntou para mim, padre, se eu trocou a liturgia para hoje também? Porque para hoje também a liturgia fala ao nosso coração, especialmente dos irmãos que estiveram com a gente nesses dias de retiro. Jesus, diante dos 11 discípulos, o Judas já não estava mais, depois é que eles vão escolher Matias para compor o grupo dos 12, Jesus fala para eles assim, a toda a autoridade me foi dada, né? Os 11 discípulos, eles estão com Jesus, vão para Galileia, no monte que Jesus tinha indicado, o monte da transfiguração, e aí, quando eles veem Jesus, eles se prostram diante de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos confins, eles se prostram diante de Jesus. Mas é interessante a gente pensar que no texto do Evangelho diz assim, ó, eles se prostram diante de Jesus e ainda assim alguns duvidam, continuam duvidando hoje ainda, 2000 anos depois, com toda sorte de provas, inclusive empíricas, físicas, materiais, ainda tem gente que duvida. Mas aí Jesus diz para eles, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus recebe a autoridade de Deus, é toda autoridade. E ele diz para os seus discípulos, levanta a mãozinha para o padre mais amado do sul do mundo ver, quem de vocês é discípulo de Jesus? Levanta a mãozinha. Quem é discípulo de Jesus? Oh, vamos dar uma salva de palmas para os discípulos de Jesus? Veja, se Jesus diz isso para os seus discípulos e você acabou de levantar a mão, para quem é que Jesus está dizendo? Para mim. Para quem é que Jesus está dizendo? Aí, garoto, para mim. Jesus fala para mim, é comigo. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome de quem? É para batizar só em nome do Pai? Só no nome do Filho? Só no nome do Espírito? Para batizar no nome do Padre Sedemir? Podia, mas não é. Não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome da Trindade Santa. E essa ordem era para aqueles 12 primeiros e hoje é para você. E de fazer discípulos. Veja, esses meninos que participaram do retiro aqui, nesse final de semana, eles recebem esse chamado. Nós tivemos conosco pregadores, gente simples, gente como a gente. Eles estão se organizando em um grupo para que eles também, dentre eles, sairão muitos pregadores que vão pregar os próximos retiros da Escola Santo André. Entre nós, cada um de nós que tem filho, cada um de nós que tem vizinho, cada um de nós que tem membro na família, cada um de nós para nós mesmos, recebemos a ordem do Senhor, ide e anunciai, evangelizai e batizai. Se você batiza um filho, se você batiza um afilhado, você já está cumprindo parte da ordem que Jesus dá, porque a ordem de Jesus ela se completa. Jesus diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar tudo o que eu ordenei. Ensinar as pessoas no caminho do bem. E aí existe hoje um conceitozinho diabólico, perverso, que vem lá do mais profundo, que quer enganar a gente, que diz assim, deixa teu filho crescer para ele escolher o que ele vai fazer, para ele escolher se ele quer ser batizado ou não. Deixa teu filho crescer para ele escolher se ele quer receber a vacina contra as doenças.
Deixa o teu filho crescer para ele escolher se ele quer fazer o teste do pezinho. Vai ter que furar o pezinho do menino, acabou de nascer. Deixa ele crescer para fazer o teste do pezinho. Deixa ele crescer para ele escolher se ele quer entrar na escola ou não. Isso é diabólico. A ordem de Jesus é: fazei discípulos meus e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. Ao nascermos somos criaturas de Deus. O batismo nos dá essa filiação divina. A ordem é para mim e para você, é compromisso meu e seu, de anunciarmos e de instruirmos. Você tem essa autoridade. Toda a autoridade me foi dada de Jesus, e como o Pai me enviou, eu envio você. Eu dou para você a autoridade de ser pai, dou para você a autoridade de ser mãe. Muitos pais molengas, mães molengas, que se fazem de amiguinho dos filhos, e depois as consequências. A autoridade foi dada para você ser pai, para você for mãe. Receba essa autoridade, assuma essa autoridade. E aí Jesus faz uma grande promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Estar conosco todos os dias até o fim do mundo é em todos os instantes. Aí sim é a eternidade. A eternidade que se faz presente entre nós. O Senhor nos ama eternamente. É todos os dias, é a cada instante, é a cada segundo. Podemos experimentar do amor de Deus. Para Deus não há tempo. Mesmo que às vezes nós nos sintamos um pouco mais sozinhos, isolados, abandonados, talvez seja ali onde Jesus está mais presente na nossa vida. Veja o que a gente rezou na carta de São Paulo aos Romanos, na segunda leitura, capítulo 8 de Romanos. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, você não recebeu um espírito de escravo para recair no medo, mas você recebeu um espírito de filho adotivo. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito são filhos de Deus. E aí, esse final de semana, todas as missas que eu celebrei, eu contei essa historinha que o Wellington contou no primeiro momento da pregação no sábado. O menino que abriu a pregação no retiro deles fez uma comparação que eu achei brilhante. Ele disse assim: nós estamos dirigindo o nosso automóvel, nosso veículo, estamos indo de um lugar para o outro, e a gente vai para um lugar que a gente não sabe, nunca foi na vida. Então eu estou dirigindo o meu carro, mas para eu saber como eu chegar lá, hoje em dia eu tenho uma tecnologia maravilhosa. O que eu coloco ali? Ligo para me dar a direção? O GPS. Eu coloco ali o GPS e ele vai me indicando. Quem está dirigindo o carro? Eu estou dirigindo. Cedemir Sena do Brasil. Estou lá dirigindo o meu automóvel. Estou indo, eu tenho uma meta, eu quero chegar no Rio Vermelho. Nunca fui lá, vou colocar no GPS. Eu estou dirigindo. O volante está nas minhas mãos. Mas quem é que está me dando a direção? Quem é que está dizendo por onde eu devo ir? O GPS. Eu estou na direção da minha vida. Eu tenho o volante da minha vida. E eu quero chegar no céu. Quem é que vai me dar a direção? O meu GPS tem que ser Deus, Jesus. E aí tem uma pergunta: quem é que está dando a direção para a tua vida, filho amado? É aquela pessoa que você segue no Instagram? Falando nisso, tem que seguir o Instagram da paróquia, viu? Você está sendo dirigido por quem? Qual é o GPS da tua vida? Podemos estar sendo dirigido por vários GPSs, né? A gente está na direção, a vida é minha, a vida é tua, né? Mas quem é que dá a direção para a gente? A gente segue a orientação de quem, né? E aí ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Às vezes nós pegamos, estamos dirigindo o nosso carro e entramos numa rua erradinha. O que aquela vozinha do GPS fala? Recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Recalculando a rota. Às vezes é preciso a gente recalcular a rota. Às vezes a gente precisa, percebi que não era o GPS de Deus que estava me guiando. Veja, São Paulo já tinha um GPS há 2000 anos atrás.
São Paulo diz: aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O GPS do Espírito Santo que vai dirigindo a gente. Olha, você não recebeu um espírito de escravo. Escravo, você filho não é escravo. Não se deixe escravizar por pecado, por vício nenhum. Não se deixe escravizar por rede social, nem que seja a rede social da Paróquia dos Sagrados Corações. Não se deixe escravizar por... Não, filho, você é livre. Você recebeu o Espírito de Deus para ser livre. Não recebeu o espírito de escravo, mas de filho. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. O Espírito se une ao nosso espírito. Nós, como filhos, Deus coloca na gente, infunde em nós o Espírito Santo para nos atestar que somos filhos de Deus. É como se a gente pudesse duvidar assim: eu não tenho o DNA de Deus, não tenho sangue de Deus nas minhas veias, eu tenho sangue do meu pai e da minha mãe. Aliás, a minha mãe hoje, Dona Ondina, faz 80 aninhos. Olha, pode fazer. 80. Obrigado. Ô, Dona Ondina, olha aí para a senhora. A Dona Ondina está lá no Rio Vermelho. Agora ela deve estar chorando depois dessas palmas aí que vocês bateram para ela. O DNA de Deus é o Espírito Santo que Ele coloca na gente. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus, filho. Olha, ser herdeiro de Deus não é qualquer coisa, porque Deus tem para dar para nós a melhor herança, que é a salvação e a vida eterna. A gente cantou no Salmo: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Desde o princípio nós somos um povo escolhido por Deus, os filhos de Abraão. Deus escolhe um povo, e depois Ele vai escolhendo ao longo dos séculos, e depois quando Ele viu os discípulos de 2 a 2, ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez Ele está escolhendo. Então você é escolhido, é eleito por Deus. O que nós precisamos, estimados? Ter certeza daquilo que o Deuteronômio diz para a gente na primeira leitura de hoje, capítulo 4. Moisés fala ao povo dizendo: interroga as nações, para ver qual é o povo que tem um Deus tão maravilhoso quanto o seu Deus. Um Deus que você fala e Ele ouve. Um Deus que desce para ver as necessidades do seu povo. Um Deus que atende às urgências do seu povo. Um Deus que faz milagres e prodígios hoje ainda. E aí Ele pede: reconhece, pois, hoje. Para reconhecer hoje, o Deuteronômio diz: reconhece hoje e grava em teu coração. Grava em teu coração, filho amado, que o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Não há outro Deus. Grava no teu coração. Reconhece que Deus é único. Guarda suas leis e seus mandamentos, para que sejas feliz, tu e teus filhos que vêm depois de ti. Olha, reconhece que Deus é o teu Deus e que não há outro. Guarda os mandamentos do Senhor, para que sejas feliz tu e os teus filhos. Hoje a salvação entra na tua casa. Crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e tua família. Filho amado do meu coração, crê que o Senhor teu Deus é único. Grava isso no teu coração. Guarda as leis e os mandamentos do Senhor, para que sejas feliz tu e teus filhos e vivas longos anos sobre a terra. E aí, filhos, guardemos no nosso coração essa grande verdade. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você tem um Deus que está contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje eu vivo uma grande alegria, né? Claro, pelos 80 anos da minha mãezinha, Dona Ondina, mas também uma grande alegria pelo encontro, pelo retiro, Vida Nova aqui na paróquia. Um sonho desde os primeiros dias que eu cheguei aqui. E são alegrias que mostram no meu coração isso que Deus diz: eu estou convosco todos os dias. Quando o Ministério de Música Sagrados canta e eu vejo os rostinhos desses meninos, da minha época de grupo de jovens, de seminarista, e essa gurizada aqui servindo com alegria. Quando eu olho e vejo no meio da Assembleia muitas pessoas que nós já nos conhecemos de longas datas. Quando eu vejo esses irmãos que estiveram conosco nesse final de semana, os meus irmãos da comunidade Divino Oleiro, tenho compadre, comadre, amigos, pessoas que estão há 200 anos, desde a época que o arco-íris era preto e branco.
E aí vai se realizando essa graça. E hoje se levanta uma parcela da nossa comunidade paroquial e assume essa graça de evangelizar, através de uma escola de evangelização, de anunciar a palavra de Deus. É palavra se concretizando, é a ordem de Jesus sendo atualizada. Ide pelo mundo, fazei discípulos meus, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é a gente sentir a promessa, sabe? Quando a gente consegue viver, a gente olha para a nossa fraqueza, para a nossa limitação, nossa fragilidade, e o que é que nós somos? Nada, 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 menos nada e menos ainda. Mas o Senhor realiza para Ele mostrar para a gente que Ele está conosco todos os dias, que Ele não se deixa vencer em generosidade, que as bênçãos acompanham aquele que crê. Por isso, filhos, creia, grava no teu coração, o Senhor teu Deus é um, não há outro, é Deus que te serve. Sirva esse Deus, liga o GPS do Espírito Santo na tua vida e deixa esse GPS te conduzir, te levar. Vai na direção, mas vai seguindo aquilo que o GPS, ouve a palavra de Deus, guarda os mandamentos e deixa essa promessa se realizar. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Pode crer, o Senhor Jesus não mente, Ele faz cumprir. Filhos amados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.